Era uma vez um gênio, Three Years of Longing, novo filme do George Miller responsável por Mad Max Estrada da Fúria, que traz no elenco Tilda Swinton e Idris Elba. O filme esteve presente no Festival de Cannes nesse ano, 2022, e conta a história de Alifia, interpretada pela Tilda Swinton, uma pesquisadora linguista, no qual ela é meio que cética sobre as mitologias, sobre deuses. Ela acaba encontrando numa garrafa mágica um djinn, interpretado pelo Idris Elba, no qual vai conceder três desejos para Alifia. Por mais que ela não esteja cética sobre isso, ou até mesmo pela falta de ter um desejo, por se recusar a cumprir esses três desejos, no qual poderá libertar o Jin, a Alifia ouve as histórias do Jin como uma forma mesmo de mostrar seus anseios desses 3.000 anos e como uma forma de compreender ali a sua história, uma forma de também de ajudar, de ajudar ela a entender e a realizar ali os seus desejos como uma forma de ajudar ele. É um filme difícil, confesso que é um filme difícil, mas é um filme magnífico do George Miller. Eu acho que é aquele tipo de filme que é uma obra de arte, mas que poucas pessoas vão gostar. Claro, o filme ele tem algumas falhas, não é o melhor filme do George Miller. Para mim, vou no Mad Max Estrada da Fúria, porém esse filme tem algo especial. Primeiro, a fotografia desse filme ela é incrível. O George Miller ele consegue trazer uma experiência cinematográfica como ninguém. Ele é muito meticuloso, ele coloca umas posições, ele utiliza alguns enquadramentos, ele tem um certo manejo, ele sabe contratar muito bem fotógrafos para dentro desse filme, e o visual desse filme é incrível. Se Mad Max Estrada da Fúria ele apostou em utilizar muito efeito prático, aqui ele abusou de efeitos visuais computadorizados, CGI. Praticamente em todos os momentos nós temos uma computação gráfica, seja nas histórias do Jim, seja no próprio quarto, que por mais que seja quase tudo branco, a própria veste do Idris Elba é computação gráfica. Então, nesse filme, ele utiliza muito da computação gráfica para contar essa história com uma linda trilha sonora que eu fiquei ouvindo, como se, acho que é harpa, não sei se exatamente tem harpa dentro dessa trilha sonora, mas me lembra muito a harpa, como se fosse algo sobrenatural, algo angelical, enfim. Para mim, é um grande filme que precisa ser revisto. Antes de falar da própria história, o filme ele tem alguns problemas de montagem. Eu acho que o filme ele tem uns certos problemas de montagem. O filme começa contando ali sobre a Alifia em uma locução em off, daqui a pouco aparece uma cena fora de tom, completamente desconcertante e logo some tudo aquilo que deveria servir bastante para a narrativa, mas não é um meio que desconecta do total. É, não queria falar mais. No começo, ela está saindo do aeroporto, ela acaba esbarrando com um Jin, ele fala algumas coisas, daqui a pouco sai. É muito rápida a cena e ela acaba encontrando ali o pessoal da sua palestra, o parceiro dela na palestra. E ela também passa mal na própria palestra. O filme ele dá uma certa introdução a esse mundo Jin, no qual ela é uma estudiosa linguista que fala sobre as questões da ciência, como antigamente as pessoas acreditavam tanto assim na mitologia e nas crenças, e que agora tudo ali a ciência busca explicar todas essas crenças do passado. É tão rápido
é tão rápido como tudo isso acontece que não dá nem tempo até de entender essa própria introdução. Eu tive essa pequena dificuldade e é claro, quero assistir novamente para compreender, pegar ainda mais o filme por completo e também entender um pouco mais esse começo que parece um pouco desconexo do filme no geral. Mas uma das coisas que me pegou dentro dessa própria história é do personagem Jim, interpretado pelo Idris Elba, ele no qual foi preso dentro de uma garrafa por 3 vezes em sua longa vida. Ele que é um Jim, um gênio, e que e teve desejos, teve anseios, foi aprisionado devido até mesmo ao seu amor, ao seu egoísmo, ao agir de forma no qual se beneficia, no qual é para agir conforme as suas intenções. E essa parte de anseio de amor é muito presente dentro desse filme e eu gostei dessa história porque o filme ele traz uma história de amor como se fosse um verdadeiro amor. Porque o personagem de Idris Elba, ele, durante todo esse período, todo esse tempo da sua existência, ele tomou decisões das quais ele mesmo seria beneficiado, no qual agia conforme o que ele desejava, sem pensar nas necessidades da outra pessoa, sem pensar na satisfação das outras pessoas. Ele agia para o seu próprio benefício. Ele amava uma mulher, mas devido a esse amor, ele acabou sendo aprisionado. Depois ele buscou encontrar formas para ser liberto, diversas vezes para ser liberto, tentando ajudar uma mulher que estava grávida, uma forma de se beneficiar para tentar salvar ela. E depois, devido a ter entrado no esquecimento, buscou forçar que uma outra pessoa fizesse o desejo para que ele pudesse ser liberto. Enfim, eu não queria entrar tão a fundo nas histórias do filme, queria só dar uma pincelada para mostrar sobre essa temática que o filme traz, sobre anseio e sobre o amor, a própria existência, que é muito presente no personagem do Idris Elba, um gênio, no qual foi aprisionado dentro dessa garrafa e para ser liberto precisava que fizessem 3 desejos, mas conforme se relacionava com as mulheres nas quais ele amava, ele acabou agindo de forma egoísta, agindo conforme os seus próprios interesses, com seus próprios desejos, nos quais o fez no quais arruinou a vida dessas mulheres, dessas pessoas e também acabou arruinando a sua própria vida. Então essa questão de realizar desejos, satisfazer a sua própria vontade, os seus próprios interesses, nos quais como se fosse uma faca de 2 gumes, é bom, mas é ruim. Então é muito interessante, é muito presente e da outra personagem, da Lifia de Tilda Swinton, uma mulher que é cética, é estudiosa, pesquisadora, ela recebe essa dádiva de poder conceder os seus 3 desejos, mas no qual ela não tem interesse de usar, afinal de contas ela está bem com a sua vida, ela vive da forma como ela gosta, é divorciada, ela é pesquisadora, já tem ali um certo tem a sua profissão, tem a sua estabilidade e não há motivos, afinal de contas, ela é muito esperta, ela é inteligente e sabe que da mesma forma como um desejo poderá ser concedido, algo ruim também poderá acontecer. Inclusive, conta até mesmo um próprio conto, uma própria lenda dos 3 rapazes que estavam no deserto, encontraram uma garrafa mágica e disse que 3 desejos seriam concedidos, um para cada um. Um dizia que queria ficar com a mulher, o outro queria ficar em um outro lugar, eu não lembro, e o terceiro, sinto falta dos meus 2 amigos, e os dois retornam
para o mesmo lugar. Então, ela que já sabe dessa faca dos dois gumes, da contradição da concessão desses três desejos, ela vê que não há necessidade de realizar isso, que sua vida é satisfatória. Inclusive, é uma personagem britânica que deixa o filme com aquele toque, afinal de contas, eles são muito. Os britânicos, né, tendem a ser é, muito padronizados ou com o seu próprio estilo de vida. E ali alifia como uma forma de não querer conceder os seus três desejos, e isso acaba arruinando a própria vida do Jim, que novamente tenta agir com seus interesses para que ela possa contar essa história, para que ela possa conceder e para que ele possa ser livre. Só que conforme essas histórias vão sendo contadas, os diálogos entre os dois acontecem dentro daquele quarto de hotel, até mesmo na casa da Alifia, nós acompanhamos uma aproximação tão forte, tão grande entre os dois, no qual o filme ele me desperta um, uma história bem bacana, bem incrível sobre um verdadeiro amor, sobre um grande amor. Afinal de contas, a Alifia, ela não precisa de nada, ela está bem, é divorciada, mas já está tudo bem na sua vida, ela não precisa que o ex-marido retorne para ela não precisa de dinheiro, não precisa de fama, não precisa de mais de conhecimento, só que aí ela percebe que há uma certa necessidade do próprio Jim, que se viu aprisionado durante todo esse tempo. E conforme ela se aproxima do Jim, os dois vão se aproximando, ela começa a amar ele, que aí concede o desejo de poder amar ele, não como uma forma de poder suprir as suas necessidades, os seus interesses, mas como uma forma de conceder, como se fosse uma forma de satisfazer a vontade do outro. Ou seja, como fosse amar uma pessoa para que devido a esse amor fosse necessário a existência da outra pessoa. Que aí vem essa questão também de sacrifícios, também essa questão de de dádiva, vem a questão de poder amar ao outro sem que você ame para atingir seus objetivos, sem que você ame para satisfazer a sua própria vontade, que é algo bem bacana, bem interessante e que deixa desse filme bem espetacular, um amor para o outro e não para si. E acho que é um verdadeiro amor. Afinal de contas, quando você age conforme os seus próprios interesses, no momento em que não é mais que um amor, um relacionamento não atinge mais os seus interesses, então você já não ama mais, você já não está completamente interessado. Então eu acho que o filme ele consegue trazer esse diálogo de uma forma bem bacana, bem interessante e ao trazer nessa fantasia envolvendo Jin, lâmpada mágica, e também história, mitologia, uma fábula sobre o amor verdadeiro, o amor incondicional. Na verdade, condicional, mas não para si, mas para o outro. Que aí a Alifia amando o Jin, amando o Jin, realizando esse desejo, o Jin possa existir, possa ser livre. Enfim, acho que é bem interessante a forma como isso acaba sendo colocado. Que inclusive o filme ele usa as duas temáticas de mitologia e de ciência de uma forma bem sublime, que inclusive o próprio gênio ele é uma forma de acho que é eletromagnetismo, enfim, não lembro exatamente o termo correto, mas acho que é isso, eletromagnetismo, então o filme também traz essa conexão de ciência e mitologia, a ciência como uma forma de explicar mesmo a própria mitologia, e isso não significa que não existe a mitologia. Na verdade, as duas elas podem se andar juntas. Eu acho que
É isso por enquanto que eu consegui ver. Minhas primeiras reações sobre esse filme. Pretendo assistir ele novamente. É um filme incrível. Idris Elba está fantástica. Tilda Swinton também está fantástica. Tilda consegue trazer sua experiência para fazer essa personagem bem pé no chão, uma personagem cética, uma personagem, não vamos dizer fria, mas ela tem um pouco de frieza, mas não acho que fria seja uma palavra que possa descrever ela. Enquanto que o Idris Elba interpreta esse Jin, um, interpreta de um gênio que sente ali o peso ali do passado, sofreu bastante, um personagem que não pode dormir e que teve grandes amarguras durante a sua vida e que basicamente vive de forma desesperada, está desesperado devido a tudo que ele acabou acontecendo em sua vida. E a gente consegue, o Idris Elba consegue trazer essas nuances do seu personagem de uma forma bem delicada, bem precisa. Enfim, é uma atuação, é uma atuação no qual é suficiente para contar essa história. É bem maestro. O próprio George Miller, a gente pode ver isso no Mad Max Estrada da Fúria. Eu só acho que o filme, inclusive, outro ponto, né? O próprio Mad Max acaba sendo muito mais ação do que diálogos. Reclamaram bastante da ação, é muito ação e menos diálogos. Aqui acaba tendo muito mais diálogos do que ação. Há muitas cenas dos dois em um cubículo, seja no quarto, seja na casa de Alifia, conversando, trocando ali uma ideia e falando sobre a vida, falando sobre seus interesses. E é muito mais do que o próprio Mad Max. E eu acho que por esse motivo, por trazer um pouco dessa questão, dessa mistura entre o presente, a conversa entre os dois em um quarto, na expectativa da concessão dos desejos, e o passado, no qual traz a história do Jim, do Idris Elba, essa transição nessa contagem da história, a montagem eu acho que pecou um pouco por ser em alguns momentos muito apressado, como por exemplo o início que já traz ali um Jim, daqui a pouco esse Jim ele acaba sumindo, é, é, o outro Jim que também aparece em uma palestra, daqui a pouco acaba acaba sumindo também e inclusive não parece que esses dois jeans que aparecem no começo do filme, tanto na palestra quanto no aeroporto, se viram apenas como uma forma trazer a introdução do filme sobre jeans, sobre mitologias e ciência. Não, eles não retornam, se eu não me engano, apenas uma cena, que seria uma das histórias do Idris Elba. Eles não retornam, parece mais que seria a existência dos jeans na sociedade e só isso. Não ficou tão claro, então a própria montagem acaba pecando um pouco. Alguns momentos são tão apressados que não dá nem para exatamente perceber o que está acontecendo. Já em outros momentos é muito devagar, é muito lento nos próprios diálogos entre os dois. São diálogos que não são apressados, um responde, espera um pouco, o outro responde e assim vai. Há muitas trocas de olhares. Inclusive, os planos que o diretor utiliza são impecáveis. Acho que eu já falei sobre os planos, mas são muito bonitos. Em um certo momento, quando a Tilda ela abre, resfrega a garrafa e abre, aí ela sai do banheiro, ela vai pro quarto e a câmera fica no rosto dela e ela te conta, tudo isso vai sumir no 3. 1, 2, 3. Ela abre os olhos, olha, fecha os olhos novamente. 1, 2, 3. Eu acho que ela continua 4, 5, 6. Abre os olhos, fecha novamente. 7, 8, 9. Abre os olhos. E tudo isso mostrando tudo isso mostrando no ponto de vista dela, mostrando o rosto dela no close-up,
sem mostrar o Jim do Idris Elba. Então, inclusive utiliza alguns plangé contra plangé. Enfim, é uma direção muito boa e os efeitos visuais também são incríveis, são magníficos e ajudam muito bem a contar essa história que em alguns momentos é muito fantasiosa e outros momentos é muito pé no chão. Que inclusive as histórias do Jim que acabam sendo contadas acabam utilizando algumas personalidades durante todo esse tempo. Por isso que em alguns momentos parece um pouco pé no chão e em outros momentos parece realidade. Pé no chão em outros momentos muito fantasioso, mas eu vejo como uma forma de poder sincronizar essa ideia de que mitologia e ciência conseguem andar juntas. Enfim, preciso assistir novamente esse filme, eu acho que é um filme incrível. Claro, não é um filme para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar. O filme ele tem uma montagem, ele tem uma narrativa, ele tem uma montagem um pouco problemática, que precisava ter um pouco mais de sincronia nessas passagens de cenas, e alguns é muito apressado e outros é muito devagar. Precisaria ter um trabalho maior nisso, mas é um filmaço. Não sei se vai sobreviver nas premiações, se vai ganhar algum prêmio ou até mesmo ser indicado. É, mas se ganhar, é claro, deve ganhar. Se for indicado, deve ser indicado em alguma categoria técnica. Não sei, vamos ver nos próximos meses. Mas vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.